Olá, sejam todos muito bem-vindos, estejamos todos em paz com a nossa consciência, aqui dedicando esse tempo para mais um estudo do Consolador Prometido, que é o Cristianismo Rede Vivo, o Espiritismo. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do livro Bênçãos de Paz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A primeira das lições aqui se denomina a caminho do alto, e tem um chamado de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. Interessante, né? Esse sentido de humildade de Paulo, de reconhecer o seu real tamanho perante a divindade, perante Jesus que se divinizou. Então, ele se considerava o menor de todos, que tinha muito ainda a aprender, a vivenciar, mas perseverou buscando o alvo. E os comentários de Emmanuel em torno desse capítulo. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Então, é necessário, fundamental, que nós nos situemos na nossa realidade espiritual. Ainda somos deficitários, temos muito a aprender, muito a vivenciar, muito a utilizar a nossa consciência, a nossa inteligência, para nos transformarmos em verdadeiros seres humanos. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Já não mais fará parte da qualidade, da virtude, da humildade, se nós estivermos cultivando aquela falsa modéstia. Achar que não nos adiantamos em nada. Achar que somos totalmente desprovidos de entendimento, de tolerância, de amorosidade, porque nós já caminhamos um pouco. Então, precisamos valorizar esse pouco que já andamos. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Então, muito importa nós sabermos discernir entre aquilo que é verdadeiro, justo e bom, daquilo que é mal, que é errado, que é prejudicial para o nosso avanço moral. Então, já compreendemos isso e nos esforçamos, naturalmente, para seguir em frente, correndo atrás de fazer o bem, tanto para nós próprios, quanto para o nosso semelhante. Então, é preciso pensar individualmente e agir coletivamente em favor do bem de todos os que nos cercam. Então, nós não dispomos ainda de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando entesourar-lhe os valores imperecíveis. Então, lembrando Allan Kardec, o codificador, o organizador, o criador, enfim, dessa doutrina abençoada do Espiritismo, nós nos reportamos àquela fala dele quando diz: irmãos, há 2 ensinamentos. Amai-vos, eis o primeiro,
instruí-vos, eis o segundo. Porque nos planos espirituais superiores não há nenhum espírito elevado ignorante. Por isso, nós ganhamos ou somos dotados dessa prerrogativa que é única no ser apenas existente no ser humano, a de pensar, a de raciocinar, a discernir. Então é preciso valorizar o pensamento raciocinado, o poder, a potência de descobrirmos e de separarmos o joio do trigo, de separar o que é bom, o que é justo, o que é belo, daquilo que é negativo e mal e prejudicial. Então, amar em primeiro lugar, porque a bondade vem antes do saber, antes da sabedoria, e é natural da nossa natureza. Nossa natureza se rejubila quando praticamos o mal. O bem é prazeroso para nós praticarmos o bem. É por isso o conselho do sábio muito antigo: corre atrás de fazer o bem, para si e para tudo em torno de si mesmo, para o próximo, para a coletividade, para a terra, para tudo. Devemos desenvolver, cultivar essa pedagogia ou essa vivência de cuidar, né? De zelar por tudo aquilo que é valoroso nas nossas existências. Amai-vos e instruí-vos. Né? Não adianta ser muito intelectual, raciocinar perfeitamente, alcançar até a ciência das coisas do mundo e continuarmos duros, indiferentes, insensíveis em relação ao nosso próprio crescimento espiritual e ao amparo que nos devemos uns aos outros, o acolhimento que é próprio do ser humano. Não possuímos a inexpugnabilidade, quer dizer, a pureza moral. Todavia, já aprendemos a orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Então, é claro que nós ainda não somos perfeitos moralmente, mas já aprendemos a recorrer à fonte de bênçãos, a nos conectarmos com a espiritualidade amiga, a nos elevarmos em nossos sentimentos, pensamentos e emoções ao alto, buscando Jesus, buscando Deus, nosso Pai Criador, e os amigos da espiritualidade maior, que se encarregam de nos fortalecer, de nos inspirar, de zelar também por nós. Então, é importante, é uma consideração valiosa essa, de estarmos sempre em estado de oração, de ligação com o sagrado. Podemos estar fazendo qualquer coisa, qualquer atividade, mas o nosso pensamento e a nossa emoção deve estar ligada à espiritualidade. Jesus dizia que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Quer dizer, em todo o tempo ele estava em ligação íntima com aquele que o criou, que nos criou e que o enviou para nós outros, a humanidade inteira, para aprendermos o passo a passo do caminho que nos levará ao Pai. E ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, devemos conhecê-lo melhor, buscar os ensinos dele e fazer como Paulo, o apóstolo dos gentios, unirmos-nos a ele e chegarmos ao ponto de, como o próprio Paulo, revelarmos: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Também nós devemos buscar
fazer a vontade de Cristo, seguindo e praticando os seus ensinos. Continuando, Emmanuel comenta: não nos galardoamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Parece, então, que a abnegação é o estilo de vida ideal para o cristão e que, para que isso aconteça, temos que trabalhar dentro de nós para minimizar o egoísmo ainda existente, o egocentrismo, pensarmos também no outro, no bem-estar do semelhante, abrir mão, então, desse egoísmo que é a raiz de todos os males. Então, aprender aos poucos, é verdade, a nos desapegarmos dos nossos interesses próprios em favor do interesse de muitos, da coletividade, por exemplo. Então, assim, vamos treinando esse estilo dos santos, daqueles que alcançaram a plenitude humana, o estilo de vida altruísta, viver naquele sentido de fazer o bem sem olhar a quem, o bem incondicionalmente. Então, esse segundo anotação da questão, se não me engano, 860 do Livro dos Espíritos, que diz que o único objetivo da vida nossa aqui na Terra é a prática do bem. Porque com a prática do bem nós vamos aprender a desapegar dos nossos interesses próprios, do egoísmo natural ainda no ser humano atrasado. E nós vamos nos elevando pouco a pouco e desenvolvendo o nosso potencial humano, nos tornando mais e mais plenos, mais e mais amorosos. E isso importa muito porque confere felicidade, alegria de viver, plenitude. Não atingimos o sentimento imaculado, entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adentramos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro. Esse é o ideal, alcançar a pureza dos nossos sentimentos, do amor que dizemos e repetimos sempre. Está tão banalizada essa palavra, né? Amor. Mas o amor puro é algo que se aprende, no qual se presta atenção todos os dias, revisitando o nosso íntimo antes do repouso, para ver o que nós priorizamos como escolha naquela ou em tal circunstância. Se aquilo que priorizamos realmente reflete um bem ou uma bondade natural, um impulso para a angelitude ou muito mais, um decréscimo de atenção e caímos na fase da reação instintiva. Então é preciso disciplina, atenção para educarmos as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, se queremos manter higienizada a nossa mente, o nosso coração, para favorecer o nosso caminhar para frente e para o alto. Amai-vos uns aos outros como irmãos, disse Jesus. Então, a chave para isso é a educação dos sentimentos, das emoções. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 917,
nos comentários, ele afirma que a educação é a chave do progresso quando ela é bem entendida. Todos nós queremos evoluir, todos nós queremos progredir em todos os sentidos. Então é preciso que a gente cultive o autoconhecimento e a autoeducação. A autoeducação dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, das escolhas, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Então podemos realizar esse projeto. Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Todos nós, independente da bandeira religiosa ou do estágio evolutivo e intelectual em que nos situamos, sempre nas horas difíceis recorremos a Deus. Pedimos socorro, porque é natural que, como filhos, busquemos o Pai. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz: dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado do Senhor, mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Então, é uma reflexão que nos leva a valorizar o que nós já atingimos, aquilo que nós já somos, e passar a cuidadosamente vivenciar autenticamente a nossa própria vida, os nossos próprios potenciais, porque, como aprendizes, é muito natural que tenhamos cometido muitos desvios, mas o que importa é o hoje e o daqui para frente, sabendo valorizar todas as oportunidades que tivermos para vivermos em sabedoria, para alcançarmos o amor pleno, para estabelecermos no nosso relacionamento, na nossa convivência uns com os outros, a convivência harmoniosa, pacífica, aquela transformadora que nos fará nos tratarmos ou nos considerarmos fraternalmente como irmãos. Então, que Jesus abençoe os nossos propósitos, que nós possamos viver em novidade de vida, com alegria, com gratidão. Roguemos a Jesus, então, que permaneça conosco e nos conceda a sua paz. Graças a Deus. Obrigada pela atenção.